pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data Avançado e Mineração de Dados. Hoje nós veremos a parte 2 da revisão da segunda semana do curso. Vamos lá? Big Data Avançado e Mineração de Dados. Revisão da segunda semana, parte 2. Então, na primeira semana, a gente teve uma introdução, viu os tipos de dados, as bibliotecas NumPy e Pandas. E agora a gente vai trabalhar com o pré-processamento de dados. O que é o pré-processamento de dados? É quando a gente aplica alguma transformação sobre os dados com o objetivo de melhorar o resultado de uma tarefa de mineração de dados em cima desses dados que foram transformados. As principais técnicas de preparação de dados são agregação, amostragem, redução de dimensionalidade, criação de recursos, normalização e discretização. Primeiro veremos a agregação. A agregação é a combinação de vários registros em um único registro. Os conjuntos de dados agregados são menores, consomem menos memória e menos tempo de processamento. E essa técnica de agregação também serve para a gente ter uma visão de mais alto nível dos dados. Qual que é a desvantagem? Potencial perda de detalhes. Aqui nós temos um exemplo onde a gente faz uma agregação em cima de uma base de dados de voos. Essa base de dados, originalmente, ela tem o ano, o mês e a quantidade de passageiros, desde 1949 até algumas décadas à frente. Então, aqui do lado direito, a gente tem o cabeçalho da base de dados original, onde a gente tem ano, mês e a quantidade de passageiros por mês. E mais abaixo a gente tem a base de dados agregada, onde eu tenho o ano e a soma de todos os meses daquele ano. O código que faz isso está aqui do nosso lado direito, né? A gente está mostrando o head aqui da base de dados original e da base de dados agregada. E a agregação a gente fez com a função groupby da biblioteca Pandas, né? Porque a gente está importando essa biblioteca, aliás, a gente está importando essa base de dados da biblioteca Seaborn. Essa biblioteca, quando a gente chama a função load dataset, passa o nome da base de dados, que no caso é flags, ele automaticamente devolve para a gente um data frame dessa base de dados. Como é um data frame, a gente pode usar as funções do Panda. No caso, a gente está usando o groupby.sum, né? Groupby em cima do ano, year.sum para somar. Eu poderia usar média também, que a gente teria o ponto min e outras funções de agregação. Outra técnica de pré-processamento que a gente tem é a amostragem. A amostragem pode ser feita como uma amostragem aleatória simples ou uma amostragem estratificada. Como que funciona a amostragem aleatória simples? A gente tem uma probabilidade igual de selecionar qualquer item que eu tenha ali no meu conjunto de dados. Ela não é indicada para conjuntos com classes desbalanceadas, ou seja, se minha base de dados tem 1000 registros e 500 são de uma classe, 300 de outra classe, 200 de outra classe, essa base de dados está com classes desbalanceadas. Se eu tiver o mesmo número de registro para cada classe, aí está balanceado. Essa amostragem simples ela pode ser feita sem substituição, ou seja, toda vez que eu seleciono um elemento do conjunto original, eu removo ele do conjunto original para não correr o risco de selecioná-lo novamente. E ela pode ser feita com substituição, onde eu seleciono um elemento do meu conjunto de dados original e ele permanece lá, então existe a possibilidade de repetição. E essa amostragem ela é mais indicada quando a gente tem poucos elementos, né? Então eu posso até aumentar o tamanho da base de dados fazendo essa amostragem com substituição. E no caso da amostragem estratificada, a gente traz os objetos de todas as classes da população de forma proporcional. Vamos ver um exemplo aqui com esses 3 tipos de amostragens, né, para a gente entender. Agora a gente está usando aqui a base de dados Penguins
que possui informações sobre pinguins, né, da biblioteca Seaborn. A gente importou tanto a biblioteca Seaborn, a função Load Dataset, como a biblioteca Pandas. Na primeira amostragem, né, que é sem substituição, a gente está usando a função Sample e passa o frac igual a 0,1, que é a porcentagem de dados que eu quero, ou seja, 10% dos dados. Depois a gente usa a função value counts do index para a gente mostrar o head dela, para a gente mostrar o resultado que vai ter nessa amostra, a contagem de valores que eu tenho nessa amostra. Depois eu faço uma amostragem com substituição. Agora eu estou usando o parâmetro n, que eu quero informar o número de registros e não a porcentagem dos dados. E eu informo o replace igual a true, para ele fazer com substituição. No caso da amostragem estratificada, não tem uma função pronta lá no Pandas, então o que eu faço? Eu faço uma contagem da classe que eu vou fazer a estratificação, que no caso aqui é species, e crio um novo data frame, que eu estou chamando aqui de amostra, e percorro essa contagem, né? E eu vou lá na base de dados original, filtro pela espécie que eu estou considerando agora e pego uma porcentagem daquela espécie que eu estou considerando agora. Estou pegando 10% de cada espécie, 10% de cada classe. O resultado a gente vê aqui no slide 8, no caso da amostragem sem substituição, ó, ele pegou o 127 uma vez, o 79 uma vez. Na amostragem com substituição, a gente já vê que tem repetições aqui. Ó. O 3 pegou 2 vezes. E na amostragem estratificada, a gente tem a contagem das classes na base de dados original, né, que seria 152 do Adele, Gento 124, Chinstrap 68. E na estratificada a gente tem exatamente não, né, porque a gente precisa de um número inteiro aqui, então a gente tem bem próximo dos 10%. 15 para 152, 12 para 124 e 6 para 128. A redução da dimensionalidade a gente usa quando a gente tem um grande número de dimensões ou um grande número de atributos na minha base de dados. Isso pode causar problemas como modelos de baixa precisão, quando a gente treinar um modelo para fazer classificação, alto consumo de memória e tempo de execução. Basicamente, a gente tem duas principais possibilidades de redução de dimensionalidade. A gente tem a projeção de características, quando eu transformo o conjunto de atributos original em um conjunto de atributos menor. E temos também a seleção de características, quando a gente seleciona, dentre todos os atributos que eu tenho no conjunto original, alguns atributos para mim ter um subconjunto menor de atributos. Aqui a gente tem um exemplo de projeção usando a técnica PCA, que é a sigla de Principal Component Attributes. Essa técnica da PCA, né, tem um algoritmo pronto lá na classe sklearn.decomposition, né, na biblioteca sklearn.decomposition. E aqui também eu estou usando o Decision Tree Classifier do módulo sklearn.tree e também estou usando o Make Classification da biblioteca sklearn.datasets. Esse Make Classification, a gente cria um conjunto de dados sintético aqui, fictício, e essa função é interessante porque eu passo aqui para ela o número de registros que eu quero, 1000, o número de registros informativos, que seriam 10, registros que realmente vão fazer alguma diferença para a gente classificar, obter a classe desse registro. E o n redundante a gente coloca igual a 10, que são 10 atributos redundantes, que não vão fazer muita diferença para a gente definir a classe do registro. Aqui também a gente está usando o parâmetro randomState igual a 42. A gente vai observar isso sempre que a gente for usar alguma rotina aqui, a gente vai colocar um valor nesse randomState. Por quê? Porque ele usa
se eu não passo um random state, ele vai usar ele vai criar, nesse caso aqui do Make Classification, uma base de dados totalmente aleatória. Toda vez que eu rodar o código, eu vou ter um resultado diferente. Então a gente coloca esse random state aqui para ele gerar a mesma base de dados. Aí, se você rodar esse mesmo código, você vai ter o mesmo resultado que eu tenho aqui. Depois a gente cria o classificador, né, um objeto árvore, na classe Decision Tree Classifier. Novamente o random state aqui, porque esse classificador ele também usa aleatoriedade. Então a gente coloca para garantir que vai ter o mesmo resultado. Aí eu faço a classificação, né, o treinamento do meu classificador com o método fit. Passo para ele x, que é o conjunto de todos os atributos de todos os registros, e o y, que é a classe de cada registro. Depois eu meço a acurácia aqui com a função score. Em cima faço uma classificação e tem o resultado dessa classificação. A gente vai ver mais detalhes a respeito dessa acurácia mais adiante. Dou um print para mostrar o número de atributos originais, né? Depois pego a acurácia em cima desses dados originais, só para a gente comparar depois o resultado do classificador, tanto na base original quanto na base com o PCA. Aí eu aplico o PCA, né? Crio aqui um objeto PCA, passo o número de componentes, que é o número de atributos que eu quero reduzir para 10 atributos. Chamo o método FitTransform, que vai transformar a base de dados originais, vai me dar uma nova base de dados, um novo X ali só com os 10 atributos. Depois eu rodo o classificador novamente para mim pegar a acurácia de novo e comparar. E aí a gente observa que até ocorre uma coisa interessante. Na base de dados original, aqui no resultado, eu tinha 20 atributos, tive uma acurácia de 0.941, que significa 94% de acerto. Quando eu reduzi com o PCA, aumentou para 95,2%. Né? Esses atributos redundantes, além de não ajudar, eles atrapalham o classificador também. Então, a redução de dimensionalidade ela é bem interessante quando a gente tem muitos atributos. Aqui eu tenho um exemplo com seleção de características. A gente está usando dessa vez a classe SelectKBest do módulo Feature Selection. Novamente eu crio aqui o mesmo conjunto de dados com o Make Classification, rodo o classificador em cima da base de dados originais, depois eu faço a seleção de atributos, passando K igual a 10 aqui por SelectKBest, me dá apenas 10 atributos. Faço o Fit Transform para ele me dar nova base de dados só com os 10 atributos. E aqui também a gente obteve uma melhora, né? 20 atributos originais, 94,1% de acurácia. Depois, a hora que eu passo para 10 atributos, eu aumento para 95,2% de acurácia. Criação de atributos. Na criação de atributos, eu posso ter basicamente 3 possibilidades. Né? As 3 principais são essas aqui. Extração de características, que é quando eu tenho um conjunto original de atributos, eu vou criar um novo conjunto de atributos para me representar esses atributos originais. Por exemplo, quando a gente tem imagens, isso é muito usado. Né? Se eu for pegar todos os pixels da imagem, né, cada pixel sendo um atributo, eu vou ter uma quantidade absurda de atributos. Então eu posso usar um histograma de cores em cima daquela imagem para mim ter uma representação bem menor daquela imagem. Mapeamento de dados para o novo espaço dimensional. Quando é muito usado para remoção de ruídos em padrões periódicos. Né? Por exemplo, quando a gente tem séries temporais que tem algumas oscilações, eu faço uma transformação para ela ficar mais estável. Construção de características, quando eu vou criar novos atributos. Por exemplo, se a gente está trabalhando com uma base de dados sobre saúde, que tem altura e peso, e eu preciso fazer alguma coisa usando esses 2 atributos, se eu criar um atributo de MC, né, índice de massa corporal, que é um cálculo envolvendo altura e peso, pode ser que me dê um resultado melhor.
Normalização. A normalização ela coloca todos os atributos dentro de uma mesma faixa de valores. Pode levar a melhoras no processo de mineração, principalmente quando a gente tem um método de classificação que utiliza distância entre registros, né? Isso pode afetar. Aqui a gente tem um exemplo com normalização. Aqui a gente está usando o K-Neighbors Classifier, que é exatamente um classificador que usa essa informação de distância entre os atributos. A gente está usando aqui a base de dados Wine, disponível que é uma base de dados de vinhos, disponível no sklearn. Carrega a base de dados, né? Carrega o X e o Y aqui, que seriam os atributos e a classe. Crio o meu classificador, faço a classificação, pego a acurácia aqui, também pego o valor mínimo e máximo do X aqui para a gente mostrar. Depois eu normalizo os dados e aplico o classificador novamente. A gente pode ver que a acurácia passou de 0,78 para 0,97, né? Melhorou muito com essa normalização dos dados. E a gente observa também que eu tinha uma discrepância muito grande entre atributos. Eu tinha atributo que tinha valor de 0,13, enquanto tinha outros atributos que tinham valores de 1.680. Quando eu normalizei, ficou 0,01, 0,17, o mínimo e o máximo. Então, essa distância entre o mínimo e o máximo, ela diminuiu. E isso afetou positivamente o nosso classificador. Discretização é a transformação de atributos contínuos em atributos discretos. Pode melhorar a performance de alguns algoritmos. A gente tem aqui, basicamente, 3 estratégias, né? Estratégias de intervalos uniformes. Todos os intervalos têm o mesmo tamanho. 0 a 5, 5 a 10, etc. Quantidade de elementos. Eu vou pegando, cada intervalo vai ter no máximo 50 elementos. Isso pode fazer com que eu tenha intervalos, né, com tamanhos diferentes, mas vai ter a mesma quantidade de elementos em cada intervalo. E tem também a estratégia baseada em centroides, que considera médias, né, para representar os intervalos, e aí eu agrupo os elementos em cima dessas médias. Aqui a gente vai ver um exemplo de discretização, usando novamente aquela base de dados de vinho, usando novamente o K-Neighbors, né, também chamado de KNN. E aqui eu estou usando a classe KBeans-Discretizer, né, ou Discretizer, para fazer essa discretização, né? Eu rodo o classificador de novo sem discretizar, depois eu rodo o KBeans-Discretizer, né? Colocando aqui 4 intervalos, e aí a gente também tem uma melhora na acurácia, fazendo a discretização. Que a gente consegue observar que passou de 78,65% para 96,62%. Certo? Então aqui a gente chega no fim da segunda semana, na parte 2 da segunda semana da nossa revisão. Novamente reforçamos as recomendações para que vocês tentem refazer os códigos, tentem resolver os exercícios, revisar o conteúdo e fazer pesquisas complementares para sempre ampliar o conhecimento de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Bons estudos para vocês!